Passando assim à análise das lesões traumáticas e começando pelas fraturas, os tipos de fraturas podem ser classificados quanto à morfologia do traço, fraturas transversais, oblíquas, helicoidais, e deve existir uma preocupação principal na tentativa de demonstração de eventuais fragmentos arrancados e da sua localização. Evidente que isto não é uma tarefa exclusiva da radiologia convencional. Há alguns arrancamentos de pequena dimensão, e estou-me a lembrar, por exemplo, a nível da anca, são facilmente colocados em evidência se recorrermos à tomografia computerizada. Portanto, digamos que a demonstração do traço de fratura é uma tarefa relativamente simples, com o recurso à radiologia convencional, mas efetivamente já a demonstração de pequenos fragmentos é mais simples com o recurso, muitas vezes, à tomografia computerizada. Há fraturas, contudo, onde o traço de fratura hipertransparente pode mesmo não ser identificado. É o caso das chamadas fraturas impactadas, em que há interpenetração dos topos. As fraturas em ramo verde, onde o osso ainda mantém plasticidade, nomeadamente por um periósteo que não está densamente colado, digamos assim, ao osso subjacente e que permite, como uma cana verde, partir mantendo a integridade perióstica. E, finalmente, um outro tipo de fraturas bastante mais raras, são visíveis mais vezes a nível do prónio, são as fraturas que correspondem a fraturas ditas plásticas, em que há apenas um arqueamento ósseo, mas sem visualização do traço de fratura. As fraturas podem também dar-se em osso-são, ou, pelo contrário, poderemos estar a falar de fraturas patológicas. É um termo um bocadinho redundante, uma vez que todas as fraturas são, por definição, patológicas. Mas o que significa aqui é que a fratura se dá num osso patológico. Portanto, é uma fratura que se dá num osso previamente fragilizado por um processo tumoral, por exemplo, ou por uma lesão de fadiga ou por insuficiência óssea, como é o caso paradigmático, por exemplo, da osteoporose. Quais são então os aspectos radiográficos da fratura recente? A fratura recente manifesta-se pela presença de um traço hipertransparente, que é o que devemos procurar, que nas fases iniciais da fratura é linear, anguloso e apresenta bordos nítidos. Esta é de facto também uma importante característica a reter, já que, como vimos, na distinção com núcleos de ossificação acessório, a importância da inexistência de cortical em toda a extensão, a nível dos traços hipertransparentes das fraturas, contrariamente ao que sucede a nível das tais variantes do normal. Poderemos ter também e devemos procurar ressaltos no contorno da cortical, não deixando de ter em linha de conta que as fraturas, e para o estudo das fraturas, deverão ser sempre utilizadas duas incidências ortogonais, separadas de 90 graus, já que a sobreposição pode de alguma forma limitar a capacidade para o diagnóstico e visualização da imagem linear hipertransparente correspondente. Podemos diagnosticar então e verificar arrancamentos de fragmentos, e quando se trata de uma fratura com interpenetração dos topos ósseos, e essa é uma fratura que podemos ver, enfim, não direi muitas vezes, mas algumas vezes a nível do colo do fémur. Há pacientes com uma fratura do colo do fémur que conseguem andar pelo seu próprio pé, precisamente porque há uma interpenetração dos topos. A fratura impactada não possui, como é lógico, a imagem hipertransparente da fratura, mas pelo contrário, a interpenetração das trabéculas cria uma faixa densa que, associada, por exemplo, a um colo do fémur encurtado, é altamente suspeita de uma fratura desse tipo. O arqueamento ósseo, como falei, é o sinal da fratura plástica e finalmente, há fraturas extremamente difíceis de identificar e que conviria também, pelo menos, conhecer quais as suas principais localizações. Uma delas é o do escafoide do punho, que pode necessitar de uma conjunção de estudos radiológicos e outros estudos seccionais. A fratura do colo do fémur, nomeadamente quando se associa à impactação, e as próprias fraturas vertebrais,
vertebrais. As fraturas vertebrais são difíceis de avaliar, inclusivamente por exemplo, em esqueletos poróticos, saber exatamente o que é recente e o que é antigo, sendo que, de facto, a principal característica é, mais uma vez, a demonstração da existência ou não de corticalização. A corticalização, obviamente, referindo e reportando-se à fratura não recente. E aqui está o exemplo de uma fratura a nível da região metafisodiafisária distal do prónio, com uma incidência frontal e uma incidência oblíqua. Na incidência oblíqua, a fratura é rapidamente aparente. É uma fratura com um traço oblíquo, muito simples de reconhecer, enquanto na incidência frontal, pessoas menos experientes poderão ter dificuldade em observar a linha hipertransparente correspondendo à fratura, a qual se encontra, como se vê, regularmente alinhada, sem grandes desvios dos topos ósseos, motivo pela qual, logicamente, ela é dificilmente reconhecível. Chamava também a atenção para a incidência frontal, sobretudo para o evidente espessamento dos tecidos moles de todo o tornozelo associada a esta fratura. Aqui está uma fratura também, uma fratura de Coles, a nível da extremidade distal do rádio. É uma fratura que cursa com a angulação dos topos ósseos, mas esta informação não é possível apenas com base na radiografia obtida com incidência frontal. Apenas a incidência ortogonal, portanto de perfil, permite demonstrar que existe de facto uma angulação considerável entre a região diafisária e epifisária do rádio. Este é um caso de uma fratura do colo do fémur esquerdo, uma fratura impactada. Este paciente veio pelo seu próprio pé fazer a radiografia. Como se pode observar também, é uma radiografia de um esqueleto pouco denso, o que significa a existência de osteoporose, que é um claro fator de risco para esta fratura, e, como se observa, não se vê o traço de fratura. Segundo a imagem obtida numa incidência especial, mostra uma ligeira imagem linear hipertransparente, mas há uma evidente interpenetração dos topos com encurtamento do fémur, conforme se pode observar na incidência frontal. Portanto, uma fratura impactada, mais difícil de reconhecer do que nos casos em que existe, de facto, uma fratura simples com afastamento dos bordos de fratura. As fraturas nas crianças têm e colocam problemas terapêuticos um pouco diferentes do adulto, são ossos em crescimento. As fraturas epifisárias possuem uma classificação à parte, a classificação de Salter-Harris, e de facto que não valerá a pena agora estar aqui a alongar e a mencionar, mas apenas para demonstrar neste caso, que aliás já tive a oportunidade de mostrar antes, se vê uma fratura vertical da epífise da tíbia numa criança. Portanto, estas fraturas devem também ser logicamente reconhecidas, porque podem pôr em causa o crescimento do membro. Na imagem da direita vemos um arrancamento de uma apófise, neste caso o pequeno trocânter totalmente arrancado do fémur, portanto também uma fratura à avulsão a este nível. Quando o desvio dos topos ósseos é mínimo, as técnicas de ampliação radiográfica, sejam ópticas com uma mera lupa, sejam através de manipulação eletrónica da imagem, são de facto importantes. Se olharmos para esta bacia, com muita dificuldade conseguimos identificar uma imagem linear hipertransparente a nível do ramo isquiopúbico direito, mas que a ampliação evidencia com vantagem, portanto, detectando mais uma vez esta fratura que cursa sem desvio dos topos ósseos. Outro exemplo de uma fratura impactada a nível do ombro, com algum desvio dos topos ósseos. Este desvio só é apreciável na sua integridade com as duas projeções, com o membro superior em rotação externa e rotação interna, e ainda uma fratura do punho, uma fratura de Coles, em que o traço hipertransparente continua a não ser visível. Existe a faixa densa que cruça o osso, facilmente identificada na radiografia frontal, correspondendo, portanto, à fratura impactada.
2 casos de fratura do escafoide, como vemos, difíceis de detectar, muitas vezes manifestam-se apenas por imagens lineares hipertransparentes extremamente subtis. As alterações, ainda por cima no escafoide do punho, cursam muitas vezes estas fraturas com necroses avasculares secundárias, e por isso muitas vezes a conjunção de exames é de facto necessária. Neste caso temos uma reconstrução por tomografia computerizada em que a imagem linear hipertransparente a nível do colo do escafoide é claramente visível. Claro que nem tudo é fácil a nível do mundo das fraturas e muitas podem ser mesmo extremamente complexas. Este é um exemplo de uma fratura do externo, um paciente que sofreu um acidente de automóvel e em que a fratura é visível nesta incidência frontal como uma imagem linear e hipertransparente que passa totalmente despercebida na incidência de perfil. Portanto, esta radiografia chama a atenção para 2 pontos fundamentais. Por um lado, a necessidade de incidências complementares para tentar maximizar a possibilidade de detectar a fratura e, por outro lado, também a dificuldade que existe muitas vezes e a experiência que é necessário para identificar este tipo de fraturas. 2 casos de fraturas ditas patológicas, portanto fraturas que ocorrem em osso que é qualitativamente alterado, em que podemos observar numa doença de Paget, numa displasia fibrosa, podemos observar uma fratura linear a nível da tíbia, uma fratura transversal, enfim, esta forma de orientação desta fratura é extremamente rara e, como vemos, o osso possui uma extensa imagem lacunar radiotransparente que atinge toda a região metafisodiafisária. Na imagem da direita também, sequelas de uma fratura já não recente de um paciente que possuía a nível deste metatársico uma lesão tumoral óssea benigna, um encondroma, uma lesão cartilagínea, complicou-se com fratura e com significativo remanejamento ósseo. Analisadas que estão, pois, as fraturas recentes, convirá também saber qual é a evolução normal, temporal das fraturas do ponto de vista radiológico. Os bordos da fratura tendem a tornar-se com o tempo mais irregulares, isso tem a ver com a reabsorção óssea progressiva que se vai dando ao longo do tempo, pelo que se tornam mal definidos. Portanto, uma fratura recente reconhece-se pelos bordos nítidos. A fratura antiga tem bordos habitualmente mal definidos e irregulares. E depois vem então a fase de início da formação do calo ósseo. O calo ósseo reconhece como o início de áreas mais densas, com calcificações de tecidos moles adjacentes à zona da fratura, um aumento progressivo da densidade radiológica corresponde à deposição do cálcio, que terminará, nos casos favoráveis, com a total reposição da continuidade óssea, portanto, atestando a consolidação. É claro que também convém referir que a consolidação radiológica total, através da continuidade óssea, ocorre em geral, posteriormente à consolidação clínica, que é habitualmente, portanto, mais precoce e que, portanto, ainda pode ser visível, digamos, um calo ósseo ainda não totalmente, ou pelo menos uma continuidade óssea não total e a fratura clinicamente já está, de facto, perfeitamente consolidada. Falamos em não consolidação e pseudoartrose para todos os casos em que o traço de fratura é claramente identificado por mais de 6 meses após o episódio traumático. Por outro lado, a pseudoartrose, como o próprio nome indica, significa o desenvolvimento de uma neoarticulação ou de uma pseudoarticulação entre os 2 bordos da fratura que não se chegaram a unir, muitas vezes porque o membro foi, por exemplo, incompletamente imobilizado, houve movimento e isso não permitiu, de facto, que o calo ósseo estabelecesse a ponte óssea necessária para a sua correta consolidação. Os bordos de fratura, nestes casos, tornam-se extremamente densos, escleróticos, o que acaba por reparar e por reagir portanto, o bordo de fratura, portanto, que leva à posição óssea, mas o traço de fratura continua a ser claramente identificado.
Aqui temos então um exemplo de uma fratura da região médio-diafisária da tíbia, perfeitamente consolidada, em que é visível o calo ósseo a passar de um lado para o outro do osso. Esta fratura também está consolidada, como vemos, com um grau mínimo de desvio perfeitamente aceitável dos topos ósseos. Já na imagem da direita, na fratura que se observa a nível da região diafisária do húmero, podemos ver que é visível o traço de fratura em toda a extensão, relativamente largo, e os bordos do osso são extremamente escleróticos, muito densos, tipicamente o aspecto de uma pseudartrose, portanto de uma ausência de consolidação, uma complicação desta fratura. Outra situação para além das fraturas são as lesões traumáticas. As luxações e as subluxações, levando à perda da congruência articular e, do ponto de vista radiológico, o segundo sinal, a sobreposição da superfície articular com a própria articulação. Muitas vezes também não é simples a sua demonstração. Mas aqui vemos dois casos muito simples em que vemos uma luxação completa do fémur esquerdo, portanto que está totalmente deslocado da imagem do acetábulo, e uma luxação anterior do ombro em que observamos também que a superfície articular do húmero está projetada sobre a cavidade glenoide e, portanto, perdeu a congruência articular. Portanto, esta é a forma simples também como radiologicamente se podem reconhecer estas luxações. Na imagem de baixo podemos ver uma imagem axial de TAC. Aqui os diagnósticos mais subtis, de facto a radiologia convencional ajudará menos, em que há um componente rotacional da cabeça do húmero, portanto traduzindo neste caso uma subluxação e não uma luxação completa como no caso precedente.